Bom, pessoal, então, o que nós fizemos nas últimas aulas? Nós vimos a progressão aritmética. Eu expliquei para vocês o básico da progressão aritmética, as fórmulas que eu vou cobrar de vocês, e inclusive passei, né, uma lista de exercícios à parte, no qual vocês vão fazer os exercícios que estão circulados lá em vermelho, para poder entregar valendo nota. Então, na hora que eu terminar esse capítulo aqui, eu vou dar mais uma semana ali, depois que eu terminar o capítulo de progressão geométrica, e aí eu vou pedir para vocês entregar essa primeira lista de exercícios. Eu vou fazer em algumas etapas para não acumular muito lá no final, porque senão tem aluno que não consegue, ele vai deixando para o final. E aí chega na última hora não consegue fazer tudo. Então, nós vimos que a progressão aritmética, ela é nada mais nada menos que uma sequência que tem uma ordem, e esta ordem pode ser representada por algumas fórmulas, algumas expressões, como a fórmula do termo geral, a soma de três termos de uma progressão aritmética, a forma de se encontrar a razão, que é fazer o termo que está à frente menos o anterior, a fórmula da soma dos finitos termos, a fórmula para interpolação, e também nós vimos como utilizar estas fórmulas, né? E a fórmula de como se escrever três termos, né, em progressão aritmética. E também nós vimos como classificar se uma progressão aritmética é crescente ou decrescente. Eu estou relembrando da progressão aritmética para vocês verem que na progressão geométrica algumas coisas, a forma de se escrever parece igual, né? Tipo, utilizar o A1, A2, A3, fazer uma sequência, não é uma sequência de números também, só que daí nós vamos lembrar lá que na progressão aritmética, para se encontrar os termos da sequência, nós somávamos a razão. Então, eu tinha lá 2, aí 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11. E aí nós criávamos uma progressão aritmética de razão 3, como eu estou falando aqui agora, com o primeiro termo sendo 2, e aí eu ia somando 3, somando 3, somando 3, e ia criando uma progressão aritmética crescente, porque a razão era positiva. Então, só para relembrar, na progressão aritmética eu somo a razão. Se a razão é positiva, a progressão é crescente. Se a razão é negativa, a progressão é decrescente. Mas aqui na progressão geométrica, as coisas começam a mudar. Elas mudam por quê? Porque eu não tenho soma, eu vou ter uma multiplicação. Então, na progressão geométrica, a razão não é somada, a razão é multiplicada. E aí nós vamos ver aqui alguns exemplos de progressão. Então, vejamos aqui. Ó. Primeiro exemplo. Aparece 1, 2, 4, 8 e 16. É uma progressão geométrica na qual, deixa eu pegar a canetinha aqui, na qual o A1 vale 1 e a razão vale 2. Observe que a razão aqui é chamado de Q. Por que a razão é chamada de Q? Porque esse Q aqui é de quociente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque se eu tenho os termos, ó, então em uma progressão geométrica, eu também tenho lá A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Uma progressão geométrica, eu também chamo os termos de A1, A2, A3, A4, A5, às vezes até o AN. Só que aqui na progressão geométrica, para eu encontrar a razão, eu tenho que pegar o termo que está à frente e dividir pelo anterior. Então, a razão aqui, ela pode ser encontrada pegando sempre o termo que está à frente e dividir pelo anterior. Se eu pegar o A4 e dividir pelo A3, o A5 dividido pelo A4, o A6 dividido pelo A5 e assim por diante. Eu pego sempre o que está à frente e divido pelo anterior e aí eu encontro a razão. E esta razão aqui, ela vem de uma divisão. E o resultado de uma divisão nós chamamos de quociente. E para diferenciar da progressão aritmética, que nós chamamos de R, então na progressão aritmética a razão
chama-se R. Na progressão geométrica, a razão é chamada de Q. Então, vem a primeira diferença aí. Então, observem, ó, o A1 ele é positivo e a razão ela é um número positivo maior que 1. Isso é importante, ó, ela é um número positivo maior que 1. E o que acontece, então, quando o primeiro termo é positivo e a razão ela é maior que 1? Ó, razão maior que 1. É isso que está acontecendo aqui, razão maior que 1. O que acontece com a progressão? A progressão se torna crescente, ó. Ela é uma progressão crescente. Vou apagar isso aqui na frente agora. Então, se a razão... Vou até melhorar aqui. Se o A1 ele é maior que 0 e a razão é maior que 1, então esta progressão é crescente. E é o que está acontecendo aqui, ó. O A1 ele é maior que 0, é um número positivo, e a razão é um número maior que 1. É o número 2, no caso, é maior que 1, então ela é crescente. Vamos olhar de baixo, ó. O A1 é um número negativo. E a razão, ela é maior que 1. O que acontece com essa progressão? Ela fica decrescente. Então, observe, ó, que se o A1 ele é menor que 0 e a razão é um número maior que 1, então ela se torna decrescente. Então, ela ficou decrescente. Agora, ó, no exemplo 3, nós temos que o A1 é um número maior que 0. Então, aqui, ó, o A1 é um número maior que 0, porém, a razão é um número que ele é maior que 0 e menor que 1. Então, a razão ela é um número maior que 0 e menor que 1. E o que acontece, então, quando o A1 ele é positivo? Ó, o A1 ele é positivo, ele é um número maior que 0, ele é positivo. E a razão é um número que está entre 0 e 1. Então, aqui que está o detalhe. Ou a razão ela é um número maior que 1, ou ela vai ser um número entre 0 e 1. É o que nós vamos utilizar. Tem razão negativa? Tem. Aqui no exemplo aqui embaixo eu vou mostrar, mas aí eu vou mostrar o que acontece quando a razão é negativa. O que nós vamos usar aqui para os nossos cálculos, e que eu vou cobrar de vocês, é razão positiva maior que 1, ou a razão positiva entre 0 e 1. Então, isso daqui define se ela é crescente ou decrescente. Observe, então, ó. No primeiro exemplo, o A1 era positivo e a razão era maior que 1. Ficou crescente. No segundo, o A1 era negativo e a razão continuou sendo maior que 1. Então, ela ficou decrescente. Agora, o A1 ele é positivo, ele é maior que 0. Só que a razão é um número que está entre 0 e 1, ou seja, é uma fração. Está aqui, ó, uma fração. O que aconteceu? Ficou decrescente. Ó. É decrescente. Ó. Eu tenho 1, depois eu tenho 1 dividido por 3, depois eu tenho 1 dividido por 9, eu vou ter 1 dividido por 27, 1 dividido por 81, 1 dividido por 243, 1 dividido por 729 e assim por diante. Então, eu tenho o quê? Uma progressão que está cada vez ficando menor. O número cada vez fica menor, cada vez ele está sendo mais dividido, ou seja, ele está se aproximando de 0. Então, aqui eu tenho uma progressão decrescente também. Já aqui no outro exemplo, ó, inverte. Agora, o A1, ele é um número menor que 0. E a razão continua sendo um valor que está entre 0 e 1. Então, a razão ela é maior que 0 e menor que 1. E aí, quando o A1 inverte, né, agora o A1 é negativo, se o A1 é negativo e a razão está entre 0 e 1, o que acontece? Fica crescente. Olha aqui, ó, era menos 54, passou a ser menos 18, depois menos 6, menos 2 sobre 3, e assim por diante. Depois é menos 2 sobre 9, e aí vai.
Ou seja, ele vai se aproximando de zero pelo lado negativo, mas ele está crescendo. Então, ela se torna uma progressão geométrica crescente. Ok, então essas 4 aqui de cima são o que nós vamos utilizar. O que vai aparecer para vocês aí resolver está dentro disso daqui. A progressão, eu tenho que sempre olhar quem é o A1 e a razão, para daí depois dizer se é crescente ou decrescente. Tá? Então, A1 positivo, se o A1 é positivo, deixa eu mostrar aqui, ó. Vou apagar aqui. Ó, A1 positivo em 2 situações, ó, aqui e aqui. O A1 é positivo nas duas, mas o que aconteceu? Em uma a progressão é crescente, na outra a progressão é decrescente. Por quê? Porque depende da razão. Se a razão é maior que 1, crescente. Se a razão é um número entre 0 e 1, decrescente. E aqui nós também podemos ver que se o A1 é negativo, ó, em 2 situações, depende também da razão para dizer se é crescente ou decrescente. Ó. Se o A1 é negativo nas 2 situações aqui, se a razão ela é maior que 1, se torna decrescente. E se a razão é um número que está entre 0 e 1, ela se torna crescente. Então, feitas essas observações, agora vamos para outros casos aí de progressão geométrica. Também é classificado como progressão geométrica, porém, eu não vou estar utilizando nos exercícios com vocês, mas eu vou apresentar aqui para vocês as outras sequências. Então, ó, eu tenho lá 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Poderia ser 5, 5, 5, 5, 5. Poderia ser menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Poderia ser qualquer sequência com números iguais. Se você tem uma sequência de números iguais, isso significa que a sua razão é o número 1. Por quê? Porque quando um número é multiplicado por 1, o 1 não altera o valor desse número. Ou seja, o 1 é um número neutro na multiplicação. Então, uma progressão aritmética que tem razão 1 se torna uma progressão aritmética o quê? Constante. Então, a progressão aritmética aqui vai ser constante. Tá? Então, se a razão é 1, progressão aritmética constante. E se a razão for menos 1? Aqui apareceu o A1 sendo 5, tá? Mas poderia ser qualquer número. Poderia ser um número negativo ou um número positivo, não importa aqui no exemplo 6. Apareceu aqui o 5, mas poderia ser qualquer outro número real. Se a razão ela é um número negativo, o que acontece? Ele se torna uma progressão alternada. Ela fica positivo, fica negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e assim por diante. Tá? Poderia ser um outro número diferente. Ele poderia, se fosse um número. Se a razão é um número negativo, ela vai dar uma progressão geométrica alternada. Nesse caso aqui é o menos 1, então aqui é uma progressão alternada. E a última aqui é uma progressão. Fugiu o nome aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Estacionária, tá aqui. Estava esquecendo aqui, ó. Estacionária. Travou aqui. Então, eu tenho uma progressão aritmética. Aqui embaixo, ó, quando que ela vai ser estacionária? Quando a razão for 0. Porque daí qualquer número que seja ali, o A1 pode ser qualquer número. Se a razão for 0, ele só vai ter o primeiro número, só o A1 diferente de 0. Todos os outros números vão ser 0. Porque 0 vezes qualquer valor sempre vai dar 0. Então, aqui é uma progressão geométrica estacionária. Tá. Bom, apresentado então esses outros 3 tipos de progressão aí, geométrica, né? Constante, alternada e estacionária. Isso é uma progressão geométrica também.
o que nós vamos utilizar mesmo serão mais as de cima aqui com crescente ou decrescente. Bom, então essa primeira parte aqui que eu mostrei para vocês, aí vem a classificação aqui no livro, ele explica o que eu expliquei, ele está falando aqui novamente, ó, se é decrescente, se é crescente, por que que é ou por que não é, então eu resumi ali para vocês. Aí eu tenho as notações especiais também aqui, ó. O que que é a notação especial? A que eu vou usar com vocês, que eu vou cobrar de vocês, é essa primeira aqui, ó. Notação de 3 termos, ó. Então eu posso ter uma progressão geométrica de 3 termos, de 4 termos ou de 5 termos, né? Vai aparecer nos exercícios. E aí eu utilizo essas notações práticas aqui para poder estar resolvendo de forma mais simples. Mas, para resolver essa com 4 termos, essa com 5 termos, vai bastante cálculo, né? E como eu disse para vocês que eu vou ensinar o básico, né? Rever o básico com vocês, eu vou passar para vocês essa de 3 termos aqui. Então, quando o exercício falar, do mesmo jeito que era na PA lá, né? O exercício falava assim, olha, eu tenho uma progressão de 3 termos. Mas ele não dava os 3 termos, então eu tinha 2 formas de se escrever lá na progressão aritmética, que era x, x mais r, x mais 2r, ou x menos r, x e x mais r. Agora aqui eu tenho na progressão geométrica 2 formas também para se escrever, então gravem bem essas 2 formas aqui, ó. E se o exercício der, olha, eu tenho uma progressão geométrica de 3 termos, mas ele não falar quem é os 3 termos, então eu tenho que utilizar x vezes a razão, e x vezes a razão ao quadrado. Ou, né, essa daqui que vai ser a mais utilizada, essa daqui, x dividido pela razão, x e x vezes a razão. Tá? Então, isso aqui é um aqui, ó. X dividido pela razão, x e x vezes a razão. Gravem bem isso. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó, aqui eu vou mostrar dos 2 jeitos. Quando ele dá os 3 termos, deixa eu ver aqui, com o x, né? E quando ele não dá os 3 termos. Aqui, eu vou mostrar isso daqui primeiro. Ó. Eu tenho essa sequência aqui, ó, x mais 1, é o exercício 76. X mais 1, x mais 3 e x mais 4. É uma PG. Calcular o quarto termo. Então, para calcular o quarto termo, primeiro eu tenho que encontrar quem é o x, aí depois eu consigo calcular quem é o quarto termo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês outra tela aqui para eu poder escrever. Então, é x... Essa daí seria uma de 3 termos. Isso. Essa é uma de 3 termos, mas quando ele apresenta os 3 termos, tá? Claro. Depois eu vou fazer uma de 3 termos na qual ele não dá os 3 termos. Então, só para gravar ali é x mais 1, x mais 3, x mais 4. Aqui, x mais 1, x mais 3, x mais 4. Deixa eu usar meu rascunho aqui. Então, é x mais 1, x mais 3 e x mais 4. Então, ele está falando que isso daqui é uma PG. E aí ele quer saber quem é o quarto termo. Então, ele quer saber quem é o quarto termo. Então, para nós resolvermos isso daqui, eu utilizo a razão. Eu tenho que lembrar que a razão é pegar o termo que está à frente e dividir pelo anterior. Então, ó, eu tenho que lembrar isso aqui, ó. O primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2 e o terceiro termo é o A3. E aí, como eu sei que para encontrar a razão, né, eu vou fazer a dedução da formulazinha aqui, ó. A razão é você pegar o que está à frente dividido pelo anterior. Então, eu tenho 2 situações aqui. Eu posso fazer A2 dividido por A1, que vai dar a razão, ou eu posso fazer A3 dividido por A2 e eu também vou encontrar a razão. A resposta tem que ser a mesma. Se eu pegar A2 dividido por A1, tem que dar o quê? E se eu pegar o A3 dividido pelo A2, também vai dar essa razão. Logo, eu posso escrever, então, que A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2. Eu estou fazendo só a dedução aqui para vocês entenderem o porquê que eu posso utilizar essa fórmula. Bom, agora, essa é a fórmula da razão.
Então, quando ele aparecer os três termos com a incógnita x, eu utilizo esse modelo aqui para resolver. Então, eu substituo aqui agora. Ó. Quem que é o A2? O A2 é x mais 3. Quem é o A1? É o x mais 1. Quem é o A3? É o x mais 4. Quem é o A2? É o x mais 3. Pronto, substituí os valores. Aí eu faço o que agora? Eu multiplico cruzada. Tem que multiplicar, então. X mais 3 vezes x mais 3. Fiz aqui na frente. Vai ficar x mais 3 vezes x mais 3. Que vai ser igual a x mais 1 vezes x mais 4. É isso que eu tenho que resolver. Ó. Então, eu vou fazer x vezes x e x vezes 3. Então, vai ficar x ao quadrado mais 3x. Aí eu faço 3 vezes x e 3 vezes 3. Então, dá mais 3x mais 9. Isso é igual. Aí, o outro lado, ó, x vezes x e x vezes 4. Então, x ao quadrado mais 4x. 1 vezes x e 1 vezes 4. Então, 1 vezes x dá x e 1 vezes 4 dá 4. Ok, os termos que eu tenho igual dos dois lados, eu posso cancelar. No caso, eu tenho x ao quadrado, o sinal é o mesmo, tá? Eu só cancelo quando eles estão de lados opostos aqui com o mesmo sinal. Então, é mais x quadrado e mais x quadrado. Eu já posso cortar aqui. E aí eu resolvo aqui, ó. 3x mais 3x dá 6x. O 4x mais x do outro lado dá 5. Aí aquele 5 que está positivo lá vai passar para o lado esquerdo negativo. Então fica menos 5x. Do outro lado eu tenho 4. E o 9 que está aqui do lado esquerdo vai passar para o lado direito negativo. Então 6 menos 5 só sobra x. E 4 menos 9 dá menos 5. Encontramos o valor do x. Aí nós podemos escrever a nossa progressão. Então, a nossa progressão vai ficar o quê? Menos 5. Vou colocar aqui, depois a gente resolve. Menos 5 mais 1, estou substituindo o x por menos 5. Ó, nós encontramos menos 5 mais 1, menos 5 mais 3, menos 5 mais 4. E aí eu tenho que encontrar quem é o quarto termo. Espera aí que a gente já chega lá. Então, menos 5 mais 1 dá quanto? Dá menos 4. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Menos 5 mais 1, ou menos 5 mais 4 dá menos 1. Menos 1. Agora eu quero encontrar quem vai ser o quarto termo. Olha essa progressão. Qual que é a razão? Está dividindo por quanto? É só pegar o que está à frente e dividir pelo anterior. Eu posso fazer aqui, ó. Razão. Eu tenho que encontrar quem é a razão. A razão é menos 2 dividido por menos 4. Dá quanto? Dá menos 1. Menos 1 não. Dá 1, porque menos dividido por menos dá mais. Aqui a borracha não funcionou. Peraí. Não vai funcionar mesmo. Peraí, eu estou fazendo errado. Aqui. Aqui. Agora sim. Então, aqui vai dar menos dividido por menos dá mais. E aí eu simplifico 2 com 4, sobra 1 meio. Ok? Se eu pegar lá menos 1 dividido por menos 2, também dá 1 meio. Então, a razão do nosso problema é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, se eu multiplicar menos 1 vezes menos 1 sobre 2, eu vou ter o quê? Menos 1 sobre 2. E aí está o quarto termo da nossa progressão. Esse daqui que o exercício queria. Ó. Essa é a resposta do exercício. Menos 1 sobre 2. Alguma pergunta aí sobre este? Pode perguntar, Jefferson. Fica à vontade. Não, eu ia perguntar se o resultado ali é crescente ou decrescente. É crescente.
Recente. É crescente porque ele está subindo para zero, ele está se aproximando de zero. Isso, aham. Ele tá vindo de menos infinito e subindo para chegar próximo de zero. Entendi, é isso mesmo. Entendeu, Giovana? Beleza, então. Os demais que estão aí, Ana Paula, está conseguindo acompanhar, Ana Paula? Beleza. Os demais que estão aí com a câmera desligada, fiquem à vontade para perguntar, pode mandar no chat. E questionem, perguntem, eu volto, respondo, não se acanhem. Então, resolvi um exercício aí para vocês. Posso voltar na outra tela? Já copiaram? Não. Posso? Então, beleza. Voltar lá no livro. Bom, então resolvi o exercício 76. Os outros que estão aqui, eles vão um pouquinho além do que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar o básico primeiro. Eu vou pegar um da lista. Deixa eu abrir a lista aqui de exercícios que eu passei para vocês. Tá aparecendo a lista aí para vocês? Beleza. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui. Aqui, ó, o 64. Ele diz o seguinte, ó, 3 números estão em PG. Então, 3 números estão em progressão geométrica. Obtém esses números sabendo que o produto deles é 1000 e a soma é 62. Vou anotar aqui que eu vou fazer na outra tela. Então, o produto é 1000 e a soma é 62. Ok. Então, marquem aí o exercício 64. Então, vou colocar aqui que é da lista. Exercício 64. Então, lá nesse exercício, ele está dizendo assim, que tem uma PG de 3 termos, na qual o produto dos 3 termos dá 1000 e a soma dos 3 termos dá 62. Nesse exercício, como ele não deu os 3 termos, ele não fala quem é os 3 termos, ele só fala que tem 3 termos, mas não dá quem é eles. Então, vocês vão escrever eles da seguinte forma. Então, eu tenho uma PG, na qual os 3 termos são representados por x dividido pela razão, x,
e x vezes a razão. É isso daqui, ó. Então, é x sobre q, x e x vezes q. Ok? Então, aí, a partir disso daqui, aí eu consigo resolver o que ele está dizendo ali, que o produto vale 1.000 e a soma vale 62. Repare Na que última da fórmula ali, é xq ou x vezes q? quando coloca junto é vezes. Tá? Se eu colocar o pontinho de vezes aqui no meio ou não pôr, É significa que vezes. é vezes. Quando você escreve É duas vezes, verdade, é verdade. é uma multiplicação. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho x sobre q vezes, né, que é no produto da 1.000. Então, x sobre q vezes xq, isso é igual a 1.000. É o que o exercício está dizendo. Reparem que lá na progressão aritmética, quando eu fazia a soma, aí eu tinha menos R mais R. E aí eu conseguia cortar os R's e resolver para saber qual era o valor de X. Aqui, na progressão geométrica, a vantagem é no produto. Quando ele fala do produto, eu consigo eliminar o Q, escrevendo a progressão desta forma. Reparem que eu tenho, ó, é tudo multiplicação em cima. E aí eu tenho Q em cima, multiplicando, e um Q embaixo dividindo. Ó. Então eu tenho Q dividido pelo Q, eu posso cortar, porque dá 1. Q dividido por Q dá 1. Se isso dá 1, então sobra x vezes x vezes x. Então x vezes x vezes x dá x ao cubo. E isso é igual a 1.000. E aí eu posso fazer o quê? Raiz cúbica. Ó. Se eu tenho expoente 3, ele passa para o outro lado fazendo a raiz. Então fica a raiz cúbica de 1.000. E raiz cúbica de 1.000 é 10. 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1.000. Então, raiz cúbica de 1.000 é 10. Pronto, então encontramos o valor de x. X vale 10. E agora? Agora nós temos que fazer a soma. Ele falou que quando somávamos, ó, x sobre q mais x vezes q, a soma dá 62. É isso que o enunciado do exercício está dizendo. Só que se fosse para eu encontrar só com isso daqui, eu não sairia daqui, ó. Não dá nem para resolver aqui. Mas como nós já encontramos o valor de x, e o x vale 10, então aqui fica 10 sobre q, mais 10 vezes q. E isso é igual a 62. Bom, e agora? Eu tenho uma fração, então eu tenho que tirar o mínimo. O que eu recomendo a vocês? É tirar o mínimo múltiplo comum de toda a equação. E o mínimo múltiplo comum de toda a equação é o único valor que está aqui embaixo, que é o próprio Q. Então, vamos tirar o mínimo. O mínimo, então, é Q. Ó. Só tem Q aqui embaixo, então o mínimo é Q. Embaixo do 10 não tem ninguém, é 1. Embaixo do 10 que não tem ninguém, então é 1. Embaixo do 62 também é 1. Então, eu faço o quê? Eu faço Q dividido pelo Q, dá 1. Vezes 10, dá 10. Q dividido por 1 é Q. Vezes 10, 10Q. Q dividido por 1 é Q vezes 10Q, então dá 10Q ao quadrado. E 62 aqui, não. Q dividido por 1 dá Q, vezes 62 dá 62Q. Ok. Quando eu faço o mínimo múltiplo comum de toda a equação, ao final eu posso eliminar o denominador. Já não preciso mais dele porque eu tornei os numeradores equivalentes. Então, por isso que eu faço o mínimo múltiplo comum de toda a equação. Aí agora eu passo todo mundo para o mesmo lado, porque vai dar uma equação de segundo grau. Ó. Então eu vou colocar na ordem aqui. Vai ficar 10Q ao quadrado. Aí o 62 vai passar negativo. Então vai ficar menos 62 mais 10Q. Então fica menos 52. Menos 52Q. Já estou subtraindo aqui já. Mais 10. Isso igual a zero. É uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau. Vou fazer ela aqui em cima. Eu resolvo com delta. Então, vai ficar b ao quadrado. Então, menos 52
ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então, delta vai ser igual a 52 ao quadrado, vai dar 2.704, menos 400, que vai dar 2.304. Segunda parte, né, da resolução da equação de Bhaskara aqui, então vai ficar Q, que eu quero encontrar esse Q, né? Então aqui vai ser igual a quem? Menos B, então vai ficar menos 52, mais ou menos a raiz quadrada de 2.304, dividido por 2 vezes o A, então 2 vezes 10. Então, a razão vai ser igual. Menos com menos dá mais. Mais ou menos a raiz quadrada de 2.304, que vai dar 48, dividido por 20. Então, nós vamos ter aqui o Q', e um Q, duas linhas. 52 mais 48 dá 100. 100 dividido por 20 é 5. 52 menos 48 dá 4. E 4 dividido por 20, eu simplifico por 4, vai dar 1 sobre 5. Então, tá aí as duas possibilidades da razão. Só que lembra, o enunciado está dizendo que a progressão geométrica é uma progressão geométrica crescente, né? Era isso que ele estava dizendo, que era uma PG crescente. Vê aqui, ó. Uma PG. 3 números estão em PG, obtém esses números sabendo que todos... Ah, não, aqui ele não fala, era no outro exercício que eu estava resolvendo. Então, eu tenho duas possibilidades ali. Vamos resolver. Deixa eu voltar lá. Bom, então nós temos a razão. Então, agora é só substituir os valores aqui no nosso enunciado aqui, ó. Então, a nossa PG pode ser escrita como x, que é o 10, dividido pela razão, 5. O x, que é o próprio 10, e depois o x, que é o 10, vezes a razão 5. E aí nós vamos ter uma PG, que vai ser 2, 10 e 50. Isso se a PG ela for crescente, né, com a razão, vou colocar aqui em cima, ó, com a razão sendo 5. A razão sendo 5. Mas se a razão for 1 sobre 5, como nós encontramos ali, nós temos uma PG que vai ficar assim, ó. Vai ficar 10 dividido por 1 sobre 5, 10 e 10 vezes 1 sobre 5. E aí, se nós resolvermos essa daqui, vai ficar 10 dividido por 1/5, eu mantenho a primeira fração, faço vezes e inverto a segunda. Então, vai ficar 50. Aí ela vai inverter a ordem. Vai ficar 50. 10. E 10 vezes 1/5, fica 10 vezes 1 que dá 10, fica 10 dividido por 5 que dá 2. Então é isso daqui, eles só invertem a ordem. Se a razão for 5, ela é crescente. Se a razão for 1 sobre 5, ela é decrescente, mas os números são os mesmos.
É os mesmos que a gente vai encontrar. 2, 10 e 50. Alguma pergunta sobre esse exercício? Ok, pessoal, posso então voltar para outra tela? Deixa eu ver aqui. Conversar com a Ana Paula, que a Ana Paula a Ana Paula deu um joinha pra mim ali. Beleza, então. O resto tá com a câmera desligada, eu não consigo, né? Só o Jefferson, o Jefferson saiu ali para resolver alguma coisa. Vamos lá. Então, eu resolvi o exercício 64 da lista, tá? Bom. Então, demos início aí a entender o que é uma progressão geométrica, como que nós podemos calcular a razão de uma progressão geométrica e como nós podemos calcular também uma progressão geométrica de 3 termos, quando ele apresenta os 3 termos, né, com a incógnita x, ou quando ele não apresenta quem são os 3 termos. Aí nós temos que colocar lá, né, o x sobre q, o x e o x vezes q. Então gravem bem isso, que foi o que eu expliquei na aula de hoje. Aí eu vou deixar para explicar a fórmula do termo geral na próxima aula, porque senão, se eu começar hoje, não vai dar tempo de dar um exemplo para vocês. Vou fazer a chamada aqui. Fazer a chamada. Aí vocês podem ir resolvendo os exercícios da lista, tá? Se tiver mais algum lá, os da PA vocês já podem resolver todos. O da PG eu vou na próxima aula tentar terminar de explicar, daí eu vou explicar a fórmula do termo geral e a soma, né, dos termos finitos de uma PG. Então eu vou gastar aí mais 1 ou 2 aulas aí para falar sobre a progressão geométrica. Daí eu consigo explicar bem o capítulo. Bom, então, chamada Ana Paula. Presente. Bruna. Deixa eu ver, a Bruna deve ter mandado mensagem. Ok, Bruna. Chaline. Oh, coloquei aqui errado, peraí. É Bruno, de baixo. Bruna. Chaline. Não. Daniel. Júlia. Aqui. Tô faltando na última aula, né, Júlia? Elielson. Gabriel dos Santos. Presente, professor. Gabriel Olímpio. Giovana Mizanoski. Giovana Tortola. Presente. Cadê a Giovana Tortola? Cadê? Deixa eu ver aqui. Giovana, você... Calma aí. Ah, tá ali. Você tem parente aqui em Mariluz? Sim. Tá. O motorista do ônibus, o Tortolinha, que chama de Tortolinha, né? É seu Meu parente? tio. Seu tio? Isso. Meu amigo Tortolinha. Entendi. Saiu. Igor tá aí, né, Igor? Que eu te vi aí. Isadora. Jefferson. E João Vitor. Presente. Kathleen. Presente.
Leonardo Correia. Ok, Leonardo. Leonardo Lima. Letícia. Presente. Maria Eduarda. Milton. Presente. Ei, Milton, tô faltando as últimas aulas, hein, Milton? Não consegui assistir as últimas. Beleza. Priscila. Priscila Aparecida. Silvana. Alguém falou presente ou não? Não. Beleza. Silvana. Thalita. Max. Presente, professor. Camila. Mensagem aqui. Camila está aqui. Beleza, Camila. Jaqueline. E Milena. Presente. Presente. Professora, a Jaqueline? Alessandra tá aqui, tá? Tá. Jaqueline e Milena, as duas Jaqueline responderam. presente. Tô aqui. Alessandra, deixa eu ver. Alessandra. Aqui. Ok. Mais alguém aí que não, o nome eu não coloquei a presença no dia 12, ó? Que depois aqui eu vou preencher com falta. Ó. Chaline não respondeu, Daniel também não. Bielson, Gabriel. Beleza, então. Tadinho, olha que dó, velho. Eu nunca vou colocar costume. Eu nunca vou pra falar trovão. Costuma. Ó, eu tô escutando o que vocês estão falando, tá?